tratamento evoluiu, mas quem tem hemofilia ainda está sujeito a sequelas graves. Ele chegou aqui, não tinha nada de musculatura, nem ficava em pé para dar banho, tinha que carregar sempre na cadeira de roda. O Via Legal de hoje discute os desafios que o país ainda enfrenta para garantir tratamento contínuo a vítimas da doença. Isso faz total diferença na inclusão social do paciente e, consequentemente, na qualidade de vida. A gente também mostra a história desse artista de Pernambuco. Ele teve muita dor de cabeça por causa de um verso que criticava o INSS. Aí quando eu vi o nome federal, eu digo, eita danado, cordelzinho complicado, né? O Via Legal de hoje está só começando. Imagine a seguinte situação. Ao comprar um produto, o consumidor é informado que terá um prazo para usar aquele bem. E mais, se não fizer isso, perderá a mercadoria. Essa lógica parece absurda, mas era permitida no setor de telefonia. Veja na reportagem de Viviane Rosa por que a prática foi proibida pela Justiça. As tarifas do pré-pago costumam ser bem mais altas. Mesmo assim, a maioria dos brasileiros corre do celular pós-pago. Em todo o país, são 267 milhões de linhas registradas. 80% funcionam no sistema de pagamento antecipado. É mais controlado o pré-pago para mim. É um modo planejado, na verdade, para não sair do orçamento do mensal. Tiago está sempre economizando. Diz que só faz ligações pelo celular em último caso e que uma recarga de R$20 costuma durar meses. Exatamente por isso, ele já perdeu as contas de quantos avisos recebeu da operadora. Eu já recebi várias mensagens ameaçadoras da minha operadora, dizendo que caso eu não utilizasse meu crédito até um prazo determinado por ela, os mesmos seriam expirados. Uma medida que é contestada por boa parte dos usuários. Eu acho errado, porque você pagou pelo crédito. Acho errado, né? Se a gente paga, a gente tem que usar. Eu vejo isso como um abuso muito grande por parte da operadora, porque eu comprei os meus créditos, então eles são meus, né? Então no meu uso eu tenho que usar conforme a minha necessidade. Esse também é o entendimento do Ministério Público, que há anos briga na Justiça Federal contra as operadoras e a própria Anatel. Para os procuradores, a resolução da agência que permite às empresas cancelar os créditos e até mesmo a linha do cliente depois de um prazo determinado é um desrespeito ao Código de Defesa do Consumidor. Se a empresa já foi paga pelo aquele serviço, ela já foi devidamente remunerada. E diga-se de passagem, uma remuneração mais expressiva do que do serviço de telefonia pós-pago, não há justificativa para simplesmente fixar um limite. Não é o que afirmam as operadoras. Segundo o sindicato que representa as empresas de telefonia, pelo menos 2 motivos sustentam a regra, que estabelece um prazo de 90 a 180 dias para a validade dos créditos. Um deles é que muita gente abandona a linha e, pelas regras atuais, as operadoras podem resgatar os números inativos e colocá-los novamente no mercado, o que deixaria de acontecer no caso da mudança de regras. Quando um telefone ele deixa de ser utilizado e ele está parado na sua gaveta, ou eu jogo fora, ou o que quer que seja, com 1 centavo de crédito que seja, um pouquinho de crédito que seja, o número do aparelho fica preso na base. Esse número não pode ser utilizado por mais ninguém e esse número ele é um bem finito, é um bem escasso, considerado um bem escasso dentro do sistema de telecomunicações no mundo. Ele garante, quanto mais números na praça, maiores são os gastos da empresa. É que, por lei, as operadoras devem pagar ao governo uma taxa anual de R$ 13,42 por número ativo. Você tem um celular que dá para a empresa 0 de receita no ano e pagar para o governo só numa taxa R$ 13. Então, existe uma lógica por trás desse regulamento da Anatel. O próprio serviço de telefonia móvel
pré-pago, ele é já mais caro, ele já é mais oneroso para o consumidor do que o serviço pós-pago. Ou seja, ele já traz em si embutido uma série de mecanismos para que as empresas possam se defender desse tipo de pagamento que elas devem fazer. Ou seja, eu acredito que se há desequilíbrio, né, nessa relação, com certeza esse desequilíbrio é desfavorável ao consumidor, nunca às empresas. Foi o que também concluiu esse desembargador, responsável pela análise do caso no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. O magistrado considerou abusiva a fixação de um prazo para o uso dos créditos e anulou a resolução da Anatel. A ganância nesse mercado tem que ser freada. E aí se traduz no verdadeiro confisco da propriedade, né? Porque foi algo que você pagou, que você incorporou ao seu patrimônio. Você comprou o crédito e incorporou ao seu patrimônio. E, de repente, esse patrimônio é desfalcado, né, de forma súbita, de forma, portanto, inexplicável, num verdadeiro confisco daquilo que lhe pertence. O desembargador também determinou que os créditos vencidos depois do dia 14 de agosto sejam ressarcidos ao cliente. Se descumprir a regra, a operadora terá de pagar uma multa de R$50 mil por dia. Eu acho uma decisão super válida para a sociedade, porque agora o cidadão vai ter o seu direito exercido não só na teoria, mas também na prática, porque ele vai poder usar os seus créditos conforme a sua necessidade. Nenhuma empresa está imune a golpes. E em se tratando de grandes bancos, os riscos são ainda maiores. Mas essa vulnerabilidade própria do setor não pode ser usada para justificar falhas que causam dor de cabeça e prejuízos ao correntista. O alerta de uma possível fraude foi dado pelo filho de seu Eduardo. Eu sou pai, tem uma loja de departamento aqui de Florianópolis, ligando que o senhor estava na loja fazendo compras de material eletrônico. Mas como? Ele disse, não, eu já respondi para eles que o pai estava morando em Recife e de que não poderia estar numa loja em Florianópolis fazendo compras. Na época, seu Eduardo trabalhava na capital pernambucana. Quando se aposentou, retornou para Florianópolis e começou uma verdadeira maratona para provar que não tinha sido o autor da compra. Eu fiz a carta para o Emparo Serasa, informando, e fiz também para os outros cartões, né, de algumas determinadas empresas, que eu fiz para os cartões, fiz o que me foi pedido e todos eles liberados. Foi nesta agência, no bairro Estreito, aqui em Florianópolis, que o fraudador conseguiu abrir uma conta corrente utilizando o nome do seu Eduardo. Mas não foi só isso. O homem também obteve um empréstimo do banco no valor de R$20 mil. Um detalhe aparentemente simples poderia ter evitado o golpe. Seu Eduardo já era correntista na Caixa, mas o banco ignorou essa informação. O dinheiro foi liberado por meio de um financiamento destinado à reforma em imóveis. Como as parcelas não foram pagas, o aposentado foi parar no cadastro de inadimplentes. Aí eles me disseram que em um mês eu resolvi o problema. Peguei a documentação, entreguei para eles. Um mês depois, foi o prazo que eles me deram, retornei e a Caixa informou que já estaria tudo em São Paulo ou Brasília, já estaria no órgão superior deles, de cobrança, e que estaria tudo resolvido, para mim não me preocupar mais. Mesmo após provar que havia sido vítima de fraude, Eduardo continuou sendo cobrado pelo banco. A alternativa, então, foi recorrer à Justiça Federal. A primeira providência é amealhar a documentação necessária, porque infelizmente não é um caso isolado, né? A gente tem no dia a dia vê muitos casos parecidos como esse, né? Demonstrar que ele não tinha feito a contratação, até porque fisicamente seria impossível isso, né? E propor ação, né? E tentar, através de uma tutela antecipada, a retirada do nome dele o mais rápido possível de cadastro de inadimplente. A Caixa foi condenada em primeira instância a pagar R$10 mil de indenização por danos morais. A Justiça também determinou que o banco retirasse o nome do correntista da lista de inadimplentes da Serasa, mas nem a ordem da Justiça foi suficiente para encerrar a história.
Eu recebi uma outra ligação de uma empresa de cobrança da Caixa, dizendo que eu estava inadimplente e que eu tomasse cuidado novamente, porque a Caixa ia entrar com uma ação contra mim. Ao que eu falei de novo para eles, entre com uma ação então, que eu não vou me preocupar com vocês. Indignado, o seu Eduardo acionou novamente a Justiça Federal. A Caixa não se deu por vencida e recorreu ao Tribunal Regional Federal da 4ª Região. Mas a desembargadora Vivian Pantaleão Caminha entendeu que houve sim negligência do banco e confirmou a sentença. A alegação da Caixa, na verdade, é que ela também teria sido uma vítima de um terceiro fraudador. O que hoje, pelos tribunais, isso já não comporta, é falha na prestação do serviço, né? Em face da relação de consumo que existe entre o cliente do banco e a instituição financeira, né? Como são muitos os casos de irregularidades, este especialista em direito do consumidor faz um alerta. O primeiro passo de quem se sentiu lesado deve ser o boletim de ocorrência na Polícia Civil. Isso caracteriza o ponto de partida. E à medida que algum credor, venha ao encontro dele para cobrar uma despesa que não foi efetuada por ele, ele deve mostrar o boletim de ocorrência e tentar justificar que ele não foi o comprador e que alguém está usando indevidamente. Agora, o que o consumidor não deve deixar de fazer é procurar seus direitos em todas as instâncias, administrativa, mas a mais eficaz e definitiva é o Poder Judiciário. Apesar da vitória, seu Eduardo espera nunca mais precisar da justiça para se livrar das consequências de um golpe. Só fica apreensivo se ocorrer de novo, né? E quantas pessoas, né, já passaram pelo que eu passei. Para uns, a prática é irregular e configura a chamada venda casada. Para outros, não há nada de errado, é apenas uma forma de garantir a manutenção do espaço. Eu estou falando do valor cobrado de quem visita o Cristo Redentor no Rio de Janeiro. O transporte até o monumento está incluído no preço do ingresso, mas quem dispensa o serviço não recebe desconto. Não é exagero dizer que este é um dos pontos turísticos mais conhecidos do mundo e o cartão postal do Brasil. Uma fama que atrai 2 milhões de turistas todos os anos. Daqui é possível ter uma visão privilegiada do Rio de Janeiro. A estátua de 38 metros, instalada em outubro de 1931 no topo do Morro do Corcovado, fica a mais de 700 metros acima do nível do mar. O monumento é administrado pelo Parque Nacional da Tijuca, porque está dentro do perímetro da unidade de conservação. E para chegar até aqui, o visitante tem algumas opções de transporte. Uma delas é esse trem que parte do bairro Cosme Velho. Na alta temporada, a viagem de ida e volta custa R$ 46,00, incluindo o preço do ingresso. Eu achei que está um pouco pesado, um pouco caro, sim. Para mim seria na faixa de uns R$20, tava bom. Mas R$46 está muito caro. Se for no trem é 46, vai só... Outra opção é fazer parte do trajeto de carro. No ponto conhecido como Paineiras, o turista pega uma van terceirizada pela administração do parque e sobe o último trecho até o Cristo. Os responsáveis afirmam que o valor do serviço já está incluído no preço do ingresso e, neste caso, custa R$ 21,36. Mas e quem faz o percurso a pé? Foi o caso desse grupo de amigos que chegou aqui caminhando por uma trilha. Todos tiveram que pagar o preço cheio, apesar de não terem embarcado na van. Por uma situação que a gente nem veio com nenhuma situação de transporte, a gente simplesmente subiu a trilha e para a gente querer contemplar um pouco, ter uma situação dessa meio chata, não é? Esse tipo de cobrança chamou a atenção do Ministério Público Federal. Os procuradores entendem que se trata de venda casada e, por isso, recomendaram à administração do parque que deixe de cobrar o valor da passagem de quem faz o trajeto a pé. Deveria ser de graça, né? Porque a gente não está usando o transporte, a entrada poderia ser até de graça. Não é a primeira vez que o Ministério Público questiona o preço do ingresso. Há 4 anos, os procuradores entraram com uma ação na Justiça Federal pedindo que o valor não fosse cobrado dos visitantes que chegam até aqui a pé, sem usar as vans. Na época, o argumento era de que o direito de ir e vir estava sendo negado.
Os procuradores citaram o exemplo dos ciclistas que frequentam o local e que são obrigados a pagar por um serviço que não utilizam. Os peregrinos que caminham até o Cristo também foram mencionados na ação. Para o Ministério Público, a cobrança fere o princípio da liberdade de culto, mas os argumentos não convenceram o desembargador que relatou o caso. Para ele, o mais importante é garantir o mesmo tratamento a todos que querem chegar perto do Cristo, independentemente da religião e do motivo da visita. Não há razão nenhuma para tratar de forma diferenciada, né? Essa parcela. Em relação aos ciclistas, muito menos. Por quê? Porque os ciclistas estão utilizando a via pública. É uma via que tem que ter uma conservação. Então, há uma retribuição autorizada por lei. O chefe do Parque Nacional diz que a cobrança das passagens é principalmente uma questão de segurança. A van é um serviço necessário para garantir a segurança do visitante, porque não tem nenhum acesso de pedestre que não passe pela estrada ou pela ferrovia. O administrador explica ainda que até o fim do ano, uma nova concessionária deve assumir a operação do trem. A empresa que vencer a licitação terá que providenciar uma trilha segura para o Cristo. Quando isso acontecer, aí sim, a passagem das vans poderá ser descontada, mesmo com a decisão judicial que permite a cobrança. A gente está trabalhando para oferecer a trilha, realmente, que vai ser uma trilha fantástica, suspensa, com vistas muito interessantes da região. Aí sim nós teremos uma alternativa segura para o pedestre acessar o Corcovado. Aí será separado, então, o ingresso do Corcovado e os dois transportes, o trem e a van. O medicamento existe, é oferecido pelo poder público, mas muitas pessoas que têm hemofilia ainda ficam com sequelas graves por causa de falhas no tratamento. O Via Legal de hoje mostra como a falta de informação do paciente e a desorganização do serviço podem comprometer a qualidade de vida de milhares de pacientes. As dores e as manchas roxas pelo corpo começaram a aparecer quando José ainda era bebê. A infância foi a maior dificuldade que eu tive, né? Porque eu queria correr, queria jogar bola, queria estar com meus amigos o tempo todo. Ele não podia fazer essas atividades por causa da hemofilia, uma doença genética que impede a coagulação do sangue e provoca sangramento nos músculos e nas articulações. Por ter esses sangramentos dentro das articulações de forma repetida ao longo de muitos anos, eles vão destruindo a articulação. E isso é um problema enorme para esses pacientes depois, porque eles ficam de fato com restrições ortopédicas. Então eles têm muita dor, eles têm dificuldade de movimentação, eles têm um nível de absenteísmo tanto escolar quanto em trabalho grande. Então existe um comprometimento da vida social desse paciente. José conhece bem essas limitações. Ele já chegou a ficar um mês internado por causa de uma infecção no joelho. Hoje, aos 28 anos, só anda com a ajuda de uma bengala e se esforça para trabalhar e estudar. Da infecção eu tive muita dor, muita dor. O pior para mim foi a infecção e as dores no ombro, quando eu tinha. Que eu não conseguia dormir, que eu passava a noite inteira sentado, que eu não conseguia uma posição para me deitar. O tratamento indicado para hemofilia é a aplicação de um concentrado retirado do plasma humano. Durante muito tempo, o procedimento era feito por meio da transfusão de sangue e envolvia riscos. Na época, muitos pacientes foram contaminados pelo vírus HIV. Uma ameaça que praticamente não existe mais. É que hoje a pessoa recebe o medicamento chamado de fator por uma injeção. A substância é fundamental para garantir a coagulação do sangue. O tratamento existem duas formas básicas. Um que é chamado sob demanda, que é quando a pessoa tem um sangramento e eu trato esse sangramento, ou o tratamento de profilaxia, que aí pode ser profilaxia primária ou secundária. O tratamento de profilaxia, ele é muito melhor no sentido de evitar essas complicações ortopédicas a longo prazo do paciente. A hemofilia pode ser do tipo leve, moderada ou grave. Nos casos mais brandos, o medicamento é indicado apenas para os momentos de crise, quando há um sangramento. Já quando a doença se manifesta na forma mais severa, os cuidados devem ser diferentes. Quem
tem hemofilia do tipo grave precisa fazer um tratamento preventivo, que há cerca de 2 anos já é oferecido pelo SUS. Quem não tem acesso a esses medicamentos pode ter sequelas graves e irreversíveis. O remédio que pode evitar as lesões é aplicado em forma de injeção. Adrian só tem 12 anos, mas conhece bem os efeitos da falta do tratamento preventivo. Ele não conseguia nem andar quando chegou ao Centro dos Hemofílicos de São Paulo. Ele chegou aqui, não tinha nada de musculatura, nem ficava em pé, era para dar banho, tinha que carregar, sempre na cadeira de roda. A fisioterapia também foi fundamental na reabilitação do adolescente. A família, que morava no interior de Minas, teve que se mudar para São Paulo para conseguir ter acesso ao tratamento. Não tem fisioterapia adequada, igual tem aqui. Não tem fator para se tomar em casa. É tudo hospital, depender de ambulância. Muito difícil. As limitações no acesso ao medicamento se repetem em outras cidades do interior do país. Em Ribeirão Preto, o Ministério Público acionou a Justiça para que o governo fosse obrigado a fornecer o tratamento preventivo. Esse desembargador acatou o pedido. C. O fornecimento deste anticoagulante tipo 8, como profilaxia, serve para uma melhor qualidade de vida de uma pessoa que já tem uma doença que é grave, ele deve ser fornecido antes de que a crise ocorra, justamente para assim ser prestigiado o direito à saúde, que é uma decorrência do direito à vida. O nosso intuito, principalmente neste momento, como federação, é divulgar que este tratamento está disponível e que os pacientes devem procurar por esse tratamento, né? Os pacientes devem saber que eles têm direito a esse tratamento, que o Brasil, o Ministério da Saúde disponibiliza a quantidade suficiente para que todos os pacientes hemofílicos graves e com sintomas de hemofilia grave tenham o medicamento suficiente para fazer a profilaxia. José já se acostumou com a rotina de injeções. Ele sabe que o tratamento preventivo é a única forma de garantir a qualidade de vida aos hemofílicos. Não tive profilaxia. As crianças de hoje, que estão sendo descobertas, hoje elas podem ter essa qualidade de vida. Pode fazer educação física na escola, pode praticar judô, que é um esporte de atrito, né? Então elas podem viver normal. Se conseguirmos ter substância, conteúdo e manutenção no programa nacional, assegurando para o futuro quantitativos necessários de fator, nós teremos um novo cenário permeado por crianças tratadas precocemente e corretamente. Isso faz total diferença na inclusão social do paciente e, consequentemente, na qualidade de vida. Pela internet, você pode ter mais informações sobre os direitos da pessoa com hemofilia e saber onde buscar atendimento. Anote o endereço. Um artista de Pernambuco não imaginava que pudesse ter tanta dor de cabeça por causa de um poema. Um procurador do INSS não gostou do conteúdo e se achou no direito de censurar a obra. Mas essa história de cordel não termina e nem rima com repressão. Meu amigo me falou que só fuma cigarro fraco, esse tipo eu não conheço, todo leva pro buraco, ele que tinha saúde agora só tá o caco. É assim, criando versos que retratam o dia a dia, que Davi ganha a vida. As rimas fazem parte do trabalho do cordelista pernambucano há mais de 20 anos. Mas por causa de uma obra escrita em 2005, ele ficou famoso. O tema era a Previdência e um dos trechos dizia assim: essa tal de aposentadoria que agora eu vou destrinchar exige tanto documento, dá vontade de chorar. O pobre sofre demais, o senhor pode acreditar. O livreto foi vendido por um bom tempo, até que Davi foi surpreendido por um chamado do INSS. Isso aconteceu
porque um exemplar do cordel foi parar nas mãos de um procurador do INSS em Brasília. Ele entendeu que o conteúdo do cordel denegria a imagem da Previdência Social. Ele entrou em contato com o regional do INSS em Pernambuco, que contactou o cordelista e, em uma audiência, Davi se comprometeu a mudar o rumo da prosa. E ele fez isso. Ele escreveu um novo cordel e, dessa vez, elogiando a Previdência. Essa aposentadoria, que agora eu vou destrinchar, pede apenas documento, nem precisa esperar. É somente alegria, você pode acreditar. Davi, que é dono do próprio negócio, imprimiu a nova versão do cordel. Além disso, telefonou para os pontos de distribuição, recolheu e queimou mais de 600 exemplares do livreto antigo. Mas ele admitiu, fez tudo isso por medo. De ser preso. Aí quando eu vi o nome federal, eu digo, eita danado, o negócio aqui tá mais federal, que cordelzinho complicado, né? Mas ficou aqui. O nó na garganta que Davi não conseguia explicar é arrematado em uma só palavra pelo revisor da obra. Censura, não é outra coisa, o nome é isso mesmo, censura, né? Que desde menino, né, eu convivi com o golpe militar de 64, né? E nem no golpe militar a gente viu isso. Aliás, os intelectuais eram perseguidos, mas os poetas populares nem se mexiam com eles. Mesmo depois de fazer o que havia prometido ao procurador do INSS, o cordelista não esqueceu a história e ficou ainda mais indignado quando viu que a situação dos aposentados estava longe de ser uma história feliz, como a relatada na segunda versão do cordel. Eu assistindo a televisão, né? As filas do INSS, o velho chegando do interior, tem velho que chega ali, dá 80 quilômetros, 100 quilômetros para pegar uma ficha aqui em Recife e na hora H não é atendido. Todo mundo se revolta com um negócio desse. A revolta se transformou em uma ação que chegou à Justiça Federal. O cordelista queria ter o direito de mostrar nas ruas o cordel original, um desejo que virou realidade a partir de uma ordem desse juiz. Quando o processo chegou, imediatamente eu verifiquei que o ato do INSS estava contrário à Constituição Federal, à razoabilidade. O superintendente do INSS para o Nordeste reconhece que a tentativa de barrar a publicação foi um erro. Por isso, o Instituto não vai recorrer da decisão. Veja que não foi o INSS, foi um ato isolado de alguém da Procuradoria. Eu acho que o original deve ser mantido. As pessoas têm que ler o que ele escreveu no original. O cordelista não perdeu tempo. Assim que soube da decisão judicial, prensou mais uma remessa de livretos e foi correndo aos pontos de distribuição entregar os novos, ou melhor, os velhos cordéis. A boa notícia de toda a história é que a polêmica ajudou nas vendas. O pessoal quer o original, mas aproveita para vender também o outro, né? Eu quero juntar tudo isso e fazer um cordel. Já tem gente pedindo. Aguarde, deve sair esse cordel, né? Tan, 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 tan. Você pode rever a história de seu Davi e de outros brasileiros que recorreram à Justiça Federal acessando os nossos canais na internet. E a gente fica por aqui. O Via Legal volta na semana que vem. Até lá!